Olá! O Inov Talks é um podcast de hoteleiros, para os apaixonados pelo setor do turismo em Portugal, onde falamos com quem vive o dia-a-dia da hotelaria e nos seus bastidores faz acontecer. Aqui, partilhamos na primeira pessoa as suas histórias, experiências e estratégias para continuarmos juntos a fazer crescer este que é um dos principais setores económicos do nosso país. Hoje tenho comigo mais uma cara conhecida do nosso setor, Marta Sotomayor, consultora, formadora premiada e apaixonada há muito pela hotelaria e pela restauração. Vamos falar de algo muito sério e pragmático, orçamentar o ano que se avizinha. Obrigada, Marta, por aceitares o nosso convite e te juntares a nós. Estamos certos de que os nossos ouvintes vão ficar muito gratos por partilhares connosco a tua experiência e visão de gestão. Obrigada, Marta. Muito obrigada eu, Zélia, por estar aqui hoje. Uma honra enorme poder partilhar esta mesa de conversa contigo. Uma ilustre colega profissional, formanda também. É um prazer estar aqui hoje e naquilo que eu puder é sempre uma alegria imensa partilhar. Aprendemos muito a partilhar e por isso meu muito obrigada desde já. Pela confiança, sobretudo. Sem dúvida. Espero estar à altura. Não há dúvidas nenhumas de que está muito à altura do desafio. Bom, antes de começarmos a falar sobre 2022, que é isso que nos traz aqui, pedia-te que falasses um pouco de como é que foi cumprir orçamentos em 2021. Essa é uma pergunta estranha, não é? 2021 e orçamento numa mesma frase ou numa mesma pergunta. Será que houve orçamentos em 2021? Quantos profissionais do setor o fizeram? Como é que se orçamenta e se trabalha em cima do orçamento e se executa uma ferramenta de gestão como essa, se temos um negócio fechado e parado? A minha experiência de acompanhamento junto de empresários e de gestores ao longo de 2021 foi que, sobretudo, se trabalhou em cima de muitos cenários. Quem o fez, quem orçamentou, quem trabalhou em cima de projeções, em cima de trabalhos de análise, trabalhou em cima de muitos cenários. Eu largo a operação e a gestão operacional propriamente dita em 2019, em termos pré-pandémicos. A minha experiência agora é de ter acompanhado e ter procurado apoiar empresários e gestores ao longo destes últimos 2 anos. E aquilo que vi, sobretudo, foi muitos revenue managers a queixarem-se de que nunca tiveram tanto trabalho como agora. Ou seja, de que o número de cenários que tiveram que projetar foram imensos e com muito insucesso, porque nunca nenhum deles batia certo. Isto de uma forma muito transversal, ou seja, e daí também seres a convidada ideal para este episódio é não teres estado apenas numa única unidade hoteleira, teres uma visão um bocadinho mais abrangente daquilo que são os vários negócios que nós temos no país e perceber que isto foi muito transversal e que houve uma grande dificuldade em prever algo que era imprevisível, porque as coisas iam mudando todos os dias e apanhou todos. Ou seja, nesse aspecto foi uma pandemia que nos afetou todos, literalmente. Quer dizer, alguns terão sido contaminados com o vírus, outros não. Mas sofreram as consequências de quem foi contaminado. Na área do turismo, da hotelaria, da restauração, sim. Claro. Estamos aqui a falar de coisas diferentes quando falamos de que estamos todos na mesma tempestade, estamos em barcos diferentes. Grandes unidades, grandes grupos hoteleiros, pequenos, marcas internacionais, independentes, restauração familiar, restauração de grupo. A forma como se encarou e a forma como se foram resolvendo os desafios são muito diferentes. A forma como os apoios foram aproveitados, a forma como se foram reinventando, a forma como foram gerindo propriamente dito na perspectiva financeira, a forma como olharam, por exemplo, ao corte de custos, ok? Vamos aqui começar a... Geralmente é sempre a prioridade, é cortar custos. Ao corte de custos, como é que se fez isso? O que é que se fez? Vamos aos recursos humanos, os espaços, vamos olhar aos desperdícios. E aqui, quando falo em custos, não posso deixar de falar em desperdícios, estão completamente casados. Como é que os parceiros de negócio e fornecedores entraram? É muito diferente, e foi muito diferente, o nível de afetação, digamos assim, de cada um, mas também... É preciso perceber que nem todos têm as mesmas ferramentas, nem todos têm os mesmos conhecimentos, nem todos têm os mesmos problemas. Estar num contexto rural não é a mesma coisa que estar num contexto urbano. A localização, a infraestrutura, o próprio tipo de negócio influencia. Eu acho que cada um é um caso em si próprio. Foi aquilo que eu me apercebia, que com cada empresário gestor de grupo empresarial ou independente, de pequena ou de grande dimensão,
cada um lidava de forma muito única e especial, porque realmente não há dois negócios iguais. E aqui vamos ao macro daquilo que faz o ecossistema do turismo. A diferenciação, não é? O sermos diferentes, o haver muita autenticidade e cada um ser um de si próprio. De maneira que, também na perspectiva da orçamentação e daquilo que foi a gestão neste tempo de pandemia e de orçamentação ou não orçamentação e navegação à vista em 2021, foi muito, muito, muito diferente. Mas a pergunta lança-se e a resposta está nela própria, que é como orçamentar uma coisa que não existe, ou seja, uma casa que está de porta fechada. Bom, mas as perspectivas são diferentes, nós queremos acreditar que vai ser diferente, não é? Daqui para a frente. Ao contrário daquilo que os nossos ouvintes possam estar a pensar, nós não vamos falar de indicadores, não vamos ensinar a fazer projeções e cálculos e definir prejuízos e lucros, como é que devemos aumentar as vendas ou reduzir os custos. E nessa perspectiva de não ser essa a ideia da nossa conversa, como é que fazemos orçamentos? Qual é o objetivo? Pronto, Célia, se aquilo que queres uma pedrada no charco... Literalmente. Welcome to my world, porque orçamento para inglês ver, ou para patrão ver... Quer dizer, essa era uma das perguntas a seguir. Não pode ser só um documento bonito que alguém quer ver. Para a administração, não é? Para a administração ver, para a direção ver, para ser bonito no Excel, fazer os bonitos Excels. Quer dizer, eu acho que vamos passando esses tempos. Embora saibamos que o orçamento, quando existe, ok? Portanto, vamos começar pelo princípio. Se a ideia é falarmos na cara para operacionais e para pessoas que efetivamente não têm um departamento financeiro e uma marca multinacional que lhes exige determinados modelos de gestão, primeiro é perceber se sequer trabalhamos com orçamento. Okay? Há muitas unidades hoteleiras que não têm orçamentos ainda. Muitas. Há muitos negócios de restauração que não veem sequer a necessidade ou que não têm o tempo. E o tempo, como é um bem muito limitado, escassíssimo, não é? Não afetar tempo para a orçamentação é uma decisão muitas vezes tomada. Eu, ao longo deste ano e meio, estive muito online a prestar formação, a capacitar os profissionais, de uma forma muito vertical, de cargos muito operacionais a direções e administrações. E o best-seller era um curso de gestão de restauração e bebidas, onde tiveste a participar também. E assististe e viste, quer dizer, a quantidade de pessoas que não encontram necessidade no orçamento ou não encontram tempo porque não percebem que é preciso realmente ter uma rota. Agora, o orçamento em si mesmo não é nada. O orçamento em si mesmo é uma folha de papel com uma série de números. O orçamento é um momento de reflexão, como outros, em termos daquilo que é o desenho de uma projeção de vendas e de ações de marketing. Isto tudo vem casado. Que depois serve de aferição. Estou ou não estou a cumprir. Ele serve para a fase segunda. Rota, não é? No fundo, para nos ajudar a seguir um caminho. Quer dizer, eu se quero chegar ao ponto B, decido que vou... e o ponto B é o Porto, que vou para lá 1. Ok, mas quero chegar em quantas horas, quantas paragens vou fazer, quanta gasolina tenho que ter no meu automóvel ou na minha moto. Quer dizer, agora, o que interessa não será só esse exercício, será efetivamente eu perceber se quando chego a Coimbra ou passo em Coimbra, se estou... no tempo que era suposto estar, com a gasolina que me resta suficiente para chegar ao Porto. Quer dizer, aqui a questão está efetivamente no ir aferindo, porque fazê-lo per si e guardá-lo numa gaveta realmente aí não serve, é um tempo desperdiçado. Agora, fazê-lo de uma forma que seja próxima de quem a executa é absolutamente realista, essencial. Não é? Porque muitas vezes encontramos orçamentos, na maioria dos vezes, que não são... E flexível. E flexível. Essa flexibilidade deve ser criada com base nos tais cenários que podem acontecer. Exatamente. Ou seja, exatamente. Não é fazermos a tal folha de Excel que tem uma célula, não é? Que é composta por uma linha e uma coluna e que tem lá um valor, mas que esse valor possa ser flexível de acordo com cenários que possam acontecer. Obviamente não vamos ter aqui em consideração uma situação pandémica, porque, se Deus quiser, demorará muitos anos a voltarmos a ter uma situação idêntica, mas na operação normal, no decorrer dos anos, vão sempre ocorrendo oscilações, alterações, sei lá, associadas à natureza, alguma catástrofe, sei lá, de aviação. Há sempre ali alguns fatores que podem nos influenciar o negócio e, portanto, esse orçamento tem que contemplar fatores externos e que normalmente não são contemplados.
E internos. Internos, já lá E íamos. internos também. Ou seja, eu acho que o princípio da incerteza, e o viver bem com o princípio da incerteza, é essencial a quem gera o que quer que seja. De um chefe de mesa que gera a sua equipa de restaurante, a um chefe de cozinha, a um diretor de F&B, a um diretor de hotel. Ou seja, normalizar que é incerto e que fatores de incerteza são esses. E aí é estar realmente muito atento, mais do que ao passado, ao futuro e àquilo que são sinais de tendências que falam connosco. Mas que realmente estamos tão embrenhados, e esta é aquela velha, estou tão embrenhado no meu dia-a-dia a resolver problemas operacionais que perca aqui um bocadinho a noção do que é que se está a passar e de onde poderão estar a vir os perigos. Como é que isso depois se faz? Monitorizando, lendo, estudando e trabalhando em cima de coisas que não são efetivamente utópicas. O orçamento deve ser um objetivo de ultrapassagem. Eu não faço um orçamento fora de algo que não seja ambicioso. E Mas aqui cá execuível. está. Mas execuível e ao mesmo tempo execuível, mas ultrapassável, porque o trabalho é com muito trabalho que se fazem grandes resultados. Exatamente. E aqui temos o Cristiano Ronaldo para nos ensinar diariamente que assim é. Ou seja, agora, o compreender porque é que aquele número e naquela célula está aquela fórmula. Porquê? Que indicador é aquele e para que é que me serve aquele objetivo? Fazer um orçamento extenso que não me serve de nada. Se calhar não tenho que trabalhar com 30 indicadores, tenho que trabalhar com 5 muito fortes indicadores. Okay? E que indicadores são esses e porquê é que são esses? E depois como é que se faz? Como é que se faz caminho para chegar àquele número, para atingir aquele número e ultrapassá-lo? Ok? Quem é que eu tenho que fazer? Quem é que está envolvido e quando? Não é? E que momentos é que são o Coimbra? Não é? Qual é o momento de medição e de aflição? Até porque vai haver momentos em que esse número que está na célula, que é um grande indicador e que é muito importante, seja ele de custos, seja ele de receitas, pode estar aquém, e eu preciso de corrigir, mas pode estar além. E eu tenho aqui oportunidades de otimização. Eu posso efetivamente perceber que as coisas estão a correr muito bem, que eu posso e que eu tenho ali possibilidades de explodir e possibilidades de melhorar algum daqueles indicadores. Eu, junto dos empresários que fui acompanhando e que fui apoiando neste contexto, percebi que as dificuldades são muitas e cá está, voltamos ao tempo como um bem imenso e altamente escasso. Simplificar. Ir de 5 em 5, não é? Escolher as 5 coisas que efetivamente são importantes e que fazem, agora, e escolhê-las bem, fazê-las bem, dominá-las bem para poder então avançar por mais 10. Porque muitos querem fazer muita coisa e acabam por não fazer nada. Sim, existe um bocadinho essa ideia de que vou pedir àquele hotel ou àquele restaurante de maior dimensão ou com uma estrutura mais organizada que me empreste o seu modelo de orçamento, mas depois aquilo não se enquadra àquilo que é a minha realidade, porque eu tenho, obviamente, outras coisas a ter em consideração. E depois achamos que é tão difícil que acabamos por não fazer. E se calhar essa postura de começar pelo step by step, não é? E irmos devagarinho analisando aquilo que podemos e não podemos fazer, arranjamos sempre uns 5 minutinhos de vez em quando para podermos criar isso e ir monitorizando, que é o que estavas a dizer, que é o mais importante, porque fazemos um orçamento em outubro, novembro, às vezes dezembro, quando não é já no início do ano, mas pronto. Fiz muitos em agosto. Do próprio ano. Para o ano seguinte. Não, isso é ótimo. O problema é que vamos acompanhando alguns clientes que chegam a janeiro e fevereiro e ainda estão a fazer o orçamento do próprio ano e, portanto, obviamente não é de todo uma boa prática. Mas eu diria que outubro fecha ali a época um bocadinho mais alta para a maior parte do país e, portanto, penso que as pessoas costumam começar a olhar para o orçamento em outubro e, obviamente, que outubro é ainda muito distante do outubro e novembro e dezembro do ano seguinte e, portanto, há que ir aqui reajustando aquilo que foi a análise prévia. Mas, já que falámos também dos fatores internos, como é que nós consideramos isso no orçamento, Marta? Porque, bom, os recursos humanos são aquele que mais influencia, pelo menos na minha opinião, porque muitas das vezes nesses orçamentos não são contemplados os recursos humanos efetivamente necessários e depois quando vamos no decorrer da operação acabamos por ter um aumento de custo inesperado com extras, por exemplo. Mas depois também há outro tipo de fatores internos que nos vão aqui Há aqui moldando. Várias coisas nos teus comentários que me deixam aqui a pensar.
começaste há pouco por falar empresas grandes ou muito organizadas. A dimensão e a organização não estão casadas. Ou nem sempre estão casadas. Nem sempre estão casadas. Não é porque eu sou uma pequena unidade hoteleira, ou um turismo rural, ou um negócio familiar, que estou menos organizada que grandes unidades e grandes grupos. Não, isso tenho tido oportunidades de o ver. A segunda questão, que é esta questão do tive mais custos porque tive mais extras. Que bom, porque à partida, se tive mais extras, é porque tenho mais vendas, é porque tenho mais Isso eventos. Seria um cenário bom. Não me passa pela cabeça de outra forma e acho que tem que haver um antes e um depois. Não é? Há um antes da pandemia e o pós-pandemia, não é? Não, o AC e o DC. Não. Vai ter que haver um momento em que realmente as coisas têm que ser levadas a um caminho em que realmente eu não posso olhar a ter mais extras como sendo um custo. Eu tenho mais extras porque tenho uma justificação de vendas que necessitam desse Marta, custo. Mas muito honestamente, é essa a imagem que tem do mercado? Os empresários tomam as suas decisões ao nível dos recursos humanos, agora especificamente estamos a falar sobre isso, com essa mentalidade? Vamos ter que o fazer. Mas fazem? À data de hoje há um caminho para percorrer. Porque não podemos chorar maus resultados se nem sequer sabemos a pergunta. A questão é essa, é que... Qual é a margem de rentabilidade média do teu negócio? O não fazer estes orçamentos, era onde eu queria chegar, faz com que não tenhamos essa noção. E depois andamos sempre a correr atrás do prejuízo. Nunca conseguimos fazer um planeamento e ter uma gestão eficaz porque não há análise prévia, não é? Não há definição do caminho. Muitas vezes não há conhecimento. E não há conhecimento, okay. Sim, é verdade. Não há conhecimento. Se bem que a pandemia trouxe uma coisa muito boa. Os cursos online que foram feitos durante este ano e meio permitiram, eu espero que as pessoas tenham aproveitado, mas permitiram a muitas pessoas que não tinham esse conhecimento adquiri-lo. Se o quiseram e se distribuíram tempo para isso, se afetaram o tempo que cá está para isso. Há o Turismo de Portugal e outras entidades que nesta área, nomeadamente uma empresa como a Quase Tudo, que fez muitos webinars, com muita preocupação, ainda hoje faz, com muita preocupação da literacia financeira. Ainda há muitos empresários que confundem aquilo que é a sua conta bancária com a conta bancária da sua empresa. Sem dúvida. Okay? Portanto, vamos começar pelo princípio. É evidente que é um grande erro se eu não conheço e não sei a resposta qual é a percentagem média de rentabilidade do negócio como o meu num todo, para eu ter o meu primeiro farol. Se eu acho que a percentagem média da margem de rentabilidade do negócio de restauração está acima de 20%, eu próprio não sei e tenho um negócio nas mãos que não sei o que é. Quer dizer, estou a contar com uma coisa que não vai existir, que não é e que não é prática. Se eu o consigo, tanto melhor. Mas serei um único, serei um Cristiano Ronaldo da coisa e Cristianos Ronaldo já sabemos que só há um. Portanto, se calhar é preciso sabermos um bocadinho o que é expectável. E depois, realmente, há muitos erros que se cometem, se é para falar em erros, o não envolver as partes. Não é? As partes interessadas. E aqui não estou só a falar em parceiros, estou a falar das tais pessoas que fazem o serviço. Quem faz o corte da peça, de uma peça de peixe, de uma peça de carne, quer dizer, e a matéria-prima que ali tem, quer dizer, pode fazer um desperdício que as coisas depois já não batem certo a jusante. Quem compra, ok, compra bem, comprei muito barato. Comprei numa lógica do win-win, ou estou só... E quem recebe a mercadoria? E quem a arruma? E quem a distribui? Isto é controlado ao longo do processo e aqui indo a lógicas de restauração. O financeiro e a área financeira conhecem os KPIs principais do negócio. Não vamos falar em KPIs, mas alguém tem que os saber. Ou não? Sem dúvida. Se calhar, trabalhei com muitos financeiros que não sabiam o que era um REFPAR, o que é um REFPAR. Esse é o sumo desta nossa conversa. Pode-se fazer negócio sem saber isto e sem controlar isto. Agora, vamos procurar levar a coisa a bom porto. E para levar as coisas a bom porto, temos todos que nos tornar um bocadinho mais adultos na forma como olhamos para esta paixão que é a restauração e a hotelaria e todo o ecossistema do turismo. Em todas as outras áreas, e aqui mais o inglesismo, vamos lá fazer um benchmark como deve de ser. Não conheço, ou seja, reconheça-se noutras áreas. No comércio, na distribuição. Isto é levado muito a sério. Sim, eles sabem os custos. Não podemos dar ao sabor da sorte, não é? Não. Porque é isso que fazem, um bocadinho ao sabor da sorte. Alguns dos nossos colegas
Agora menos, Agora menos. quer dizer, a pandemia realmente abriu a oportunidade para as pessoas poderem fazer cursos de pós-graduação em formato modular. Levaram muita ferramenta para poderem continuar esse estudo contínuo, porque os conhecimentos precisam e a formação ao longo da vida é uma coisa muito séria. Agora, como é que se afeta ao tempo? Esse é que é o grande desafio. Agora, eu continuo a dizer que se afeta pouco tempo a isto, porque estamos a resolver problemas, porque não afetamos de início o tempo que se deveria na planificação, na orçamentação e olhar a formas de medir a qualidade efetiva. Na realidade, este período que tivemos de paragem forçada vem-nos dar esse tempo. Se calhar, para a partir de agora possamos ter uma mentalidade, uma postura perante os nossos negócios um bocadinho mais proativa, não é? Mas eu sinceramente acredito que os milhares de profissionais com quem contactei a informação neste tempo e os meus colegas formadores em várias frentes, Turismo Portugal e outros, quer dizer, todas essas pessoas que foram tocadas e que foram muitas, e eu acredito que retomarão as suas funções onde estavam ou noutros projetos, com uma capacitação e com um olhar completamente diferente, ou seja, também eles com uma possibilidade de fazerem parte da solução completamente diferente. E eu não posso deixar de falar nos silos. O silo dos recursos humanos, quem está a contratar sabe o que precisa e quanto precisa e em que momentos precisa. Quem fala de marketing, a gestão do marketing, eu estou a prometer ao cliente uma coisa e depois quando lá chegam aquelas pessoas estão a entregar igual ao que foi prometido. Porque é evidente que depois a parte financeira não vai bater certo se não houver o entendimento de que isto tem que estar completamente alinhado. O que se pede financeiramente, com aquilo que os recursos humanos fazem, com aquilo que o marketing dinamiza e comunica, com aquilo que as operações são capazes depois de entregar, com uma motivação que é sempre questionável, com remunerações que são complexas, porque se calhar a montante eu não tenho a capacidade de libertar rentabilidade para remunerar de outra maneira. O orçamento, apesar de serem números, não são feitos de números, são feitos das pessoas e dos seus departamentos que depois então nos vão conseguir fazer chegar àqueles números. É antecipar cenários, mas é envolver, lá está, quem vai executar. Não é? Os processos de venda e os processos de gestão de custos, não é? E de controle das despesas, que na verdade não são despesas nem são custos, são investimentos, porque sem eles não haveria não havia a possibilidade de haver receita e de haver a prestação do serviço, não é? Marta, nós dissemos que não íamos falar de KPIs, indicadores e afins, mas eu não posso deixar de dar aqui fazer aqui um parênteses para pedir a tua opinião sobre a inteligência artificial aplicada à hotelaria, à restauração, porque, ok, já passámos aqui a mensagem de que o orçamento não são só números, mas depois temos que chegar aos números, não é? E muitas das vezes esses números são calculados também sem ter acesso à informação, acaba por não nos permitir tomar decisões informadas e criar o tal orçamento que seja realista, atingível e por aí fora. Como é que a inteligência artificial pode ajudar aqui os nossos empresários? Ajuda muito porque se a informação existe e é boa, é limpa, é correta, e isso o que é? O que é informação boa, limpa e correta? Ou seja, se a marca registradora está bem programada, se efetivamente as minhas faturas estão todas bem lançadas, se eu tenho as codificações todas, vai haver uma máquina, não é? Que vai ler e vai agregar e me vai dar aqui até em quadros muito bonitos os chamados dashboards. Não é? Que eu rapidamente tenho aqui uma visão de conjunto que me poupam muito tempo, que me poupam muitos erros, que me tornam muito mais ágil e muito mais rápido a decidir e com decisões que têm maior probabilidade de ser certeiras e de terem bons resultados. Ou seja, o que essas novas tecnologias nos dão, empresas de softwares cada vez mais musculados, não só naquilo que é os processos de desenvolvimento de software, mas de conhecimento de negócio, ok? Portanto, já muito vocacionados para a hotelaria e para a restauração, o que também aqui é um desenvolvimento, já não são coisas só que servem para qualquer negócio, não, porque os nossos negócios têm especificidades muito concretas, poupam-nos muito tempo e poupam-nos muito erro, para podermos então sim cuidar muito mais do nosso negócio, das nossas pessoas, sendo essas pessoas o acionista, o empresário, os nossos e os nossos clientes também, não é? Portanto, esta coisa do digital, não é? Esta questão do físico e do digital
Eu diria, agora que se gosta tanto desta coisa do novo normal, essa para mim é o novo normal, quer dizer, e aí sim eu consigo realmente estar mais capacitado. Agora, voltamos outra vez ao investimento. Até que ponto é que eu, na minha realidade de pequeno negócio, tenho ou não tenho capacidade financeira para investir nessa ferramenta? E o que é que ela me vai dar de volta? Mas o investimento, ou seja, o empresário não pode olhar para isso como um custo apenas, não é? Custa X euros. Porque a inteligência artificial, ou os dados que possamos retirar dos nossos sistemas, também vão poupar o tal tempo que nós hoje dizemos que não temos para executar determinadas tarefas, nomeadamente o orçamento. E, portanto, é preciso também mudar aqui um bocadinho a mentalidade e perceber que, ok, eu vou investir aqui, e obviamente que esse investimento tem que ser calculado de acordo com a sua capacidade financeira, mas eu vou investir aqui porque eu consigo chegar onde não estou a conseguir chegar. E às vezes passa por menos um recurso humano, não é? Que teríamos que ter para conseguir fazer determinadas tarefas ou cálculos, neste caso especificamente o orçamento, mas porque efetivamente eu posso potenciar e se calhar vou conseguir um incremento na minha operação, nas minhas vendas, na minha redução de custos, porque eu tenho dados. Não é? Esta tomada de decisão com molhar o dedo e apontar para o vento, não é? Para ver de que lado é que vem, a tal sorte, não é de todo uma boa política de gestão. A questão é exatamente essa, é no potenciar. Não é? Já se percebeu que isto não é feito de crescimentos infinitos. Agora, também já se percebeu que, e a minha formação não é financeira de base, de que se é um custo não presta. Um custo é um desperdício. Portanto, tudo tem que ser encarado na perspectiva do investimento. Okay? Portanto, eu tenho que investir em determinados recursos para poder realmente transformá-los numa mais-valia que são a dita receita, que são o dito, não é, que me permitem fazer as continhas bem feitas e obter um resultado. Se é um custo, está a mais. Essa é que é a primeira grande questão. É? Se é um custo, está a mais. Se custa, não se faz. Quer dizer, tem que ser tudo encarado como investimento. O recurso humano, a matéria-prima, o espaço, tudo tem que ser entendido como algo que vem para acrescentar valor. E em cima disso eu tenho então princípios que me direcionam, princípios que me guiam e claramente explicando às pessoas o porquê e o como é que fazem e porquê é que têm que fazer aquilo daquela maneira, porquê é que é importante seguirem uma ficha técnica, porquê é que o resultado nem vamos entrar nas fichas técnicas, senão estaríamos aqui horas só a discutir esse Não vamos entrar tema. nas fichas técnicas, Zélia, porque se ninguém sabe o que isso é, se isso não se faz, e mais, sabendo o que é, e existindo fichas, mas não as cumprindo... Eu acho que nós vamos fazer um episódio especial só sobre fichas técnicas, porque acho que é tão importante que as pessoas não têm efetivamente essa noção. Mas, Marta... Como é que se pode ter um negócio na área da restauração sem fichas técnicas? Se for uma loja, uma sapataria, e perguntar à dona da sapataria quanto é que custa cada um dos pares de sapatos que ali estão, ela vai saber. Assim como se eu entrar na fábrica que os produziu e perguntar quais são os componentes e os custos que levam ao produto final do sapato produzido, eles sabem. Como é que num restaurante isto não existe? Ou num hotel com restauração, ou outros produtos combinados, não é? Mesmo na própria operação da hotelaria, mais alojamento e restantes departamentos, não existe essa ficha técnica de custos. Portanto, eles não sabem quanto é que custa prestar um serviço. Há empresas onde isso existe. Há pequenos negócios onde isso existe. Eu aí trabalhei naquilo que para mim foi ao longo do meu percurso a grande escola naquilo que é a gestão de marca, gestão de experiência, a criação de memórias, o bom trabalho na área da filantropia e da gestão financeira, o Hard Rock Internacional. Realmente tudo tem que ter uma razão de ser. Muita autenticidade, muito rock and roll, mas muito conhecimento e muito controle de gestão. A bem da saúde da marca, a bem da saúde da experiência que o cliente leva, da memória que leva. E da saúde da empresa, não é? De poder entregar a outros. Empresas. Claro, e a bem do crescimento, não é? Aqueles tolinhos, porque eram o que eram, na verdade, em 1971 em Londres, que tiveram aquele sonho, aquela loucura até. Quer dizer, como é que se chega aqui até hoje é à conta também de grandes profissionais e de gente que sabe efetivamente do negócio e que é efetivamente apaixonada pelo aquilo que é a entrega de grandes memórias ao cliente. Agora, tem que haver uma base na gestão que é digna da própria palavra. Se não é gestão, é um deixa lá ver. E quando se está no deixa lá ver, pronto, depois não podemos estranhar os resultados que temos. Isto se soubermos os resultados que temos, porque há muitos empresários que acham que têm bom resultado e que não sabem sequer que aquele resultado não é positivo. Sim, é verdade. E eu acho que o caminho da melhoria está-se claramente a fazer. Esta paragem
trouxe tempo e ferramentas concretas de formação para muitos operacionais e muitos empresários poderem efetivamente fazer essa melhoria, e eu não tenho dúvidas que estamos melhor do que estávamos Sem dúvida. quando paramos. Sem dúvida. Isso sei que sim. Eu acompanhei algumas unidades hoteleiras que me diziam: não, isto aqui com a restauração está tudo bem, porque dá lucro, está tudo bem. Mas dá como? Se eu vou ao sistema e vocês dão entradas de paletes de leite e não dizem que são 6 litros, vendem um copo de leite e não dizem que leva X mililitros ou litros, o que for, como é que me pode dizer que a restauração está bem, não é? Portanto, porque há tal dificuldade em separar o que é a caixa, o dinheiro que está ali na caixa e que está na conta bancária, daquilo que é depois, efetivamente, o lucro da operação, os resultados, não é? Daquele negócio. Mas, voltando então aqui um pouco ao conceito da inteligência artificial que nos vai dar a informação, agarramos nessa informação, que vai, obviamente, aqui poupar-nos imenso tempo, porque os sistemas produzem esta informação de uma forma muito automática, mas depois eu tenho uma listagem que me diz o que é que eu vendi, o que é que eu ganhei com cada serviço, e o que é que faço com isto? Melhoras. Melhor com o quê? Com as pessoas que trabalham contigo e que estão ao teu lado e que sabem o que é que estão a fazer e que te trazem também boas ideias. Onde é que eu queria chegar com esta provocação? Que é preciso sentar as pessoas dos vários pelouros, não é? Na construção do orçamento. Não basta o revenue ou o financeiro se sentar a fazer uma folha de Excel. Não. Vamos trazer as pessoas. Não chega. Eu acho que há vários momentos. Isto em estruturas maiores com vários departamentos, haverá vários momentos. Eu tenho percebido que o melhor modelo é começar por pedir ao departamento de vendas e marketing que comece por fazer o seu orçamento e a sua projeção para o ano seguinte. Porque com base naquilo que é a previsão realista, otimista, ambiciosa, louca, extraordinária, seja qual for o adjetivo que naquele ano se queira colocar, que deve ser sempre ambicioso, mas pronto, em cima de um histórico, em cima de para onde queremos ir, em cima de uma melhoria que se possa fazer, e então sim partir para depois, se na área mais financeira, mais das compras, se poder derivar para a parte dos custos para chegarmos a resultados finais que têm ali uma percentagem ideal, ok? Portanto, há muitos envolvidos efetivamente neste processo, não é? Não é um processo só de uma diretora de vendas que depois, lado a lado com o revenue, afere e dá ali umas afinações e aquilo se faz mais ou menos com base num histórico. Já não chega só a trabalhar em cima do histórico. Qual histórico? É 2019. Queremos arrancar para chegar ao que fazíamos em 2019? Eu acho que não. Eu acho que 2019 já era um ano que nos dizia que as coisas estão desafiantes. Portanto, eu acho que tem que se ir buscar outro tipo de referencial, usar se calhar novos KPIs, diferentes daqueles que eram antes, porque eu hoje em dia não tenho o mesmo inventário, não tenho as mesmas pessoas, não tenho os mesmos custos, o tempo de limpeza de um quarto não é o mesmo, o custo operacional não é o mesmo, isso vai ser assim por quanto tempo? Portanto, isto não se faz sozinha com o departamento comercial e o revenue, faz com essas pessoas e com eles trabalham essas dimensões do negócio, e depois com os próprios operacionais também, porque a área financeira depois afeta custos, encaixa ali umas percentagens e depois quem compra falou com quem vende, com quem fornece, quem está depois no terreno a dizer, não, efetivamente vocês estão a trabalhar mercados ingleses, mas estão a chegar mais italianos, não, o cliente não quer comer mais isto, quer comer outro tipo de coisas, o que nos estão a pedir não é isto, o que nos estão a dizer do que está a acontecer não é isto, os clientes não estão a gostar disto. Olhar para coisas tão simples como, num hotel este verão alguém me comentava um chefe de bar, achei delicioso, descobrimos que a nossa maior receita é feita na zona das camas da piscina, à volta da piscina, não é na zona do bar. Como não é na zona do bar? Não é no balcão do bar, não é dentro, não é nas mesas. É nas espreguiçadeiras. É nas espreguiçadeiras. Portanto, haver realmente chefes de bar que têm este cuidado de olhar para isto e olharem que se calhar não é quanto eu vendi, quanto eu custou e qual é que... Não, é em que momento, a que hora, aonde, em que mesas é que eu consigo... Quer dizer, é aí que o negócio se começa efetivamente Sem dúvida. a melhorar. É aí que a coisa começa a explodir. É ter pessoas no terreno que têm esse
drive, que têm essa competência, que têm esse conhecimento e que vão atrás dessa informação. Não estão lá para servir cocktails. Esse é um bom meramente. exemplo, porque acho que mesmo pela nossa experiência pessoal, ou falando de mim especificamente, se eu estiver numa espreguiçadeira e vir alguém passar com um cocktail para a espreguiçadeira do lado, eu também vou querer. Claro. E não é à toa que antigamente nós punhamos o diretor e mais alguém no bar a consumir o melhor cocktail, o mais bonito, para se conseguir fazer vendas. Isto aplica-se, neste caso, vamos dar este exemplo, das espreguiçadeiras da piscina, mas não há essa análise, não há ninguém que esteja de fora a olhar para o comportamento dos empregados e dos clientes, ao ponto de perceber, se calhar, se eu colocar mais um empregado que de vez em quando anda ali a circular com umas bebidas, se calhar vou vender mais. Quem é que tem que fazer isso? É o diretor do hotel, é o diretor do restaurante, é o diretor do bar, é o diretor-geral, é o administrador, é um revenue analyst. Quem é? Pois eu não sei quem Na é. realidade, todos, não é? Não sei se serão todos, nem sei qual é a resposta. Agora, cada um na sua realidade, na sua própria empresa, cada empresário, cada responsável pelas suas operações, terá que ter alguém que o faz. Eu acho que se a estrutura for um bocadinho mais achatada, não é? Se houver uma maior abertura para que os vários níveis possam comunicar entre si, que os próprios empregados se sintam com a vontade e envolvidos naquilo que é a gestão da própria empresa, daí temos falado que é importante dar a conhecer o orçamento a toda a gente. Se o próprio empregado tiver essa vontade, se achar que vai ser ouvido, provavelmente os próprios empregados podem assumir um bocadinho esse papel de tentar fazer mudanças e tentar dar sugestões por forma a que as coisas sigam outros rumos mais interessantes, até mesmo financeiramente, não é? A dois níveis. Quem olha, quem melhora, quem afere, quem é que tem que ter essa preocupação diária, mensal, semanal e a que níveis, e quem é que também pode contribuir com ideias, ok? Um empregado de mesa-bar tem o seu job description perfeitamente definido, quer dizer, cá está as suas 8 horas do dia para executarem um determinado número de tarefas. Se dentro dessas tarefas deve estar a inovação, o aportar ideias, o aportar soluções, o colocar questões que levem ao pensamento crítico, que levem quem tem que olhar aos números, procurar melhorias, sim. Agora, de repente, não é todos a fazerem tudo e ninguém a fazer nada. Claro. Cada operação saberá as pessoas que lá têm, os processos e como é que os quer fazer. Agora, não pode não ser feito. Eu acho que já não podemos trabalhar tanto no acaso. Agora, também sei que ter um controller de F&B, que pode ser também um revenue manager nele próprio, que tem o sossego de usar a inteligência artificial e os seus softwares todos de gestão, para ler os números crus e duros, saber quais são os tais KPIs, ser um entendido de negócio, mas ir ao terreno ver depois a execuibilidade de pedir mais isto ou menos aquilo, também é verdade, porque muitas vezes isto não se pode fazer depois em escritórios, pedindo depois às operações que o façam de outra maneira. É evidente que esta história do happy hour vem do quê? Vem de alguém ter detectado que naquelas horas há menos vendas. Agora, vou fazer um happy hour a que horas? E que items é que vou fazer o happy hour? Porque é diferente, na minha unidade hoteleira, no meu restaurante, é diferente do que na unidade hoteleira do lado. E há lado. dias que não interessa. Esta questão do revenue management hoje em dia já chega também à restauração, já há boas práticas nesse sentido. Cornell tem, eu penso que Cornell já tem isso, tem muita coisa, tem muitos papers e tem muitos artigos em open source, em aberto. Esse é um deles também. Portanto, como é que isto se faz em cada restaurante? Porque, por exemplo, a questão, usando aqui mais o inglesismo, o upselling, não, vamos vender mais um cocktail. Não há momentos em que eu não quero vender cocktail nenhum. Eu preciso que aquele cliente saia, porque há uma fila de espera, preciso que aquele cliente me entre em outros que me vão trazer outro tipo de revenue. Quem é que olha a isto? Eu não sei, mas alguém vai ter que olhar a isto. Porque senão há oportunidades que efetivamente se estão a perder. Há oportunidades que se perdem. E há uma grande preocupação muitas vezes no hardware, mas depois lá está, perde-se aqui no software, perde-se no peopleware e perde-se no hardware, perde-se depois na efetiva experiência, porque depois também podemos nos tornar de tal maneira orientados à questão mais monetária, à questão mais de resultados financeiros e perder aqui um bocadinho o como se faz.
Esta ideia de premiar, e eu acho que a execução do orçamento deve vir com prémios agregados. Sou uma defensora de prémios, eu gosto de ganhar prémios, agradeço todos os prémios que ganhei, trabalhei muito por eles, acho que os prémios, nada de errado com os prémios, aliás, se forem bem desenhados, é bom de pagar. Agora, dar prémios, e voltando aqui a cocktails, e nós que gostamos de beber, pronto, estamos à volta aqui de matemática, que acho que é transversal em termos de hotelaria, aqui em termos de restauração, mas voltando aos cocktails, eu ter um prémio para o vendedor que mais cocktails X vender, porque eu sei que me interessa vender. Ou referências de vinho também mais frequentes. Ou referências de vinho, porque me interessa, porque tenho um estoque parado, porque tenho uma grande promoção, porque estou a lançar, porque tenho um interesse particular por aquela referência, numa perspectiva financeira. Dar o prémio ao melhor vendedor, muito bem. Faça-se, porque aquele artigo, em que momentos, como é que isto se comunica, mas como se faz, como se força. Depois voltamos aqui ao terreno do operacional. É eu, enquanto cliente, ter a minha experiência, e mais que tudo a minha memória completamente arruinada ou enviesada para um colaborador que me atendeu e que, por mais sorridente que fosse, forçou. Como se vende? E como é que isto se depois nós vamos faz? envolver os departamentos e as pessoas na concepção do orçamento e depois temos um acompanhamento, não é? Portanto, nós temos que explicar às pessoas o que é orçamento, o que é aquele orçamento, como é que lá chegamos e como é que devemos fazer o caminho para lá chegar. Sim, ou seja, a questão estratégica, não é? Primeiro, e depois a questão tática, não é? E depois as várias táticas que são para ir corrigindo, para ir otimizando, e depois o como se faz. E por quem faz, acompanhado, não é? E a tal monitorização, não é? Não, isso, o chamado floor supervision, não é? Muitas vezes acontece-nos a todos nós de irmos a um restaurante ou irmos a um hotel e percebermos que as coisas não estão a funcionar porque as pessoas não estão a ser coordenadas. Há falta de supervisão, há falta muitas vezes de bons líderes no terreno e no espaço a lerem o que está montante, os números e os objetivos e aquilo que são as necessidades do back-office que existem, e depois o acompanhamento no terreno, quer dizer, a fazer exatamente o pêndulo cai lá. Essa pessoa é absolutamente chave no processo. E se não se faz, pois então fica outra vez a coisa à deriva e os resultados São o que são. São os que forem. Marta, o nosso tempo voa. Acho que, não sei, podemos ficar aqui o dia todo a conversar sobre o tema, mas infelizmente não é possível. Ia-te pedir que fizesses umas notas finais. Um conselho, uma dica, qualquer coisa que possas incutir aqui nos nossos ouvintes. Em termos de orçamentação, acho que a questão de trabalhar em cima de vários cenários, ser ambicioso e ter colchões, não é? Ter aqui espaços onde, se há falhas, eu tenho os tais colchões. A montante, em termos daquilo que não são os custos, eu gosto de lhe chamar os investimentos. E ajudando naquilo que são as receitas. Grande alerta e grande chamada, apelo até, que a capacitação financeira e o entendimento do negócio per si e a procura de referências. O Turismo Portugal está a lançar mais uma vez uma série de webinars à volta do tema da parte mais financeira dos negócios. Informem-se porque está a ocorrer ou está para ocorrer. Portanto, previnam-se, informem-se, sejam ambiciosos, porque eu acho que as oportunidades estão para quem o faz e não para quem não o faz. Portanto, até por aí eu acho que há um bom motivo para fazer. E isto faz, cá está, na palavra de toque e que me apaixona, que é a questão da formação. É a capacitação. Eu sem saber, sem estar capaz, sem estar capacitado, informado, sem eu estar eu próprio formado e informado e capaz de formar e de informar os meus colegas, os meus os operacionais que comigo trabalham, quer dizer, este ciclo virtuoso da formação, porque no final do dia não se faz um aumento de preço médio sem mais qualidade. E quem faz a qualidade não é uma cama limpa e um edifício de um arquiteto maravilhoso. Também é, mas não é só. Mas não é só. Não é só. São as pessoas que vão ser o fator que diferenciam e incrementam o valor criado naquele produto, naquele serviço. Essas pessoas têm que estar realmente muito cuidadas e muito formadas. Portanto, se pessoas melhores vêm de melhor formação e se da melhor formação e das melhores pessoas vêm mais receitas, se eu consigo ter um bom controle de custos, quer dizer, como não fazer formação e não cuidar disso de uma vez por todas?
no final do dia, Célia, é uma palavra de enorme esperança, sobretudo porque se percebeu, espero eu, de uma vez por todas, que há um AC e um DC. E que o DC vai ser muito melhor que o AC, e quem for bom e quiser ser bom a fazer as 5 coisas certas e não as 30 coisas mais ou menos ou erradas, que certamente tem aqui um caminho e um ciclo virtuoso. E cá está. Somos um país extraordinário. Quem nos visita adora. Volta, recomenda. Muitos escolhem-nos como lar. Sem dúvida. Que sorte. Sim, é mesmo um cantinho plantado à beira-mar, sem dúvida. Bom, por hoje ficamos por aqui. No próximo episódio estaremos à conversa com Sérgio Guerreiro, do Turismo Portugal, para nos falar sobre a mutação dos mercados. Muito, muito obrigada, Nós Zélia. agradecemos, Marta. Foi um prazer conversar contigo. Voltaremos a encontrar-nos. Convidamo-lo a subscrever o podcast e a partilhar este episódio com os seus amigos e os seus contactos da esfera hoteleira. E relembramos que nos pode encontrar no Facebook ou no Instagram, através de @inovetalks, para continuarmos a falar por lá. Até breve!